mundo vive uma epidemia de solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No mundo em que todo mundo parece estar conectado, 1 em cada 6 pessoas é afetada pela solidão. E os resultados são profundos para a saúde física e emocional. Viver sozinho é tão perigoso quanto fumar todos os dias 15 cigarros. A solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora no mundo. Um buraco que não é preenchido por redes sociais. A solidão é o desafio que define a nossa era. Você consegue enxergar o que é isso? Talvez você esteja meio longe, talvez você não consiga ver, talvez esteja no YouTube e de lá não dá para ver. Talvez esteja ouvindo podcast e não dá para ver. Mas você que está aqui, que de repente está mais perto, você consegue entender o que é isso? Alguém tem um palpite bem dado? Vai lá. Eu esperava isso de vocês. Sinceramente, eu esperava de vocês. Fala para o pessoal o que é. É uma tecla de piano. Ela é uma tecla de piano que eu arranquei, não desse piano, tá? Que fique bem claro. É uma tecla de piano. E quando a gente não vê ela junto com outras teclas, a gente nem reconhece direito o que é. Não é interessante? Porque ela não foi feita para funcionar sozinha. Ela foi feita para funcionar junto com as outras 87 teclas que um piano tem. E quando ela está sozinha, a gente perde percepção do que é a identidade, a gente perde percepção da funcionalidade, né? Não foi feito para estar sozinho, certo? Você já está entendendo o meu ponto. Uma outra coisa que não foi feita para estar sozinha são os pixels da tela do seu celular. Você sabe o que é um pixel? O pixel é um pontinho luminoso, pequenininho. Os celulares de hoje, em média, têm 2.800.000 pixels na tela. Alguns mais, alguns menos, essa é a média. Se você pega um pixel sozinho, ele não serve de nada. Você nem consegue identificar que é um pixel. Agora, curiosamente, se um pixel apaga na tela do seu celular, você já percebe. Já incomoda. A gente está falando de uma série sobre solidão, coletivamente solitários, e a gente tem dito que quando o homem foi formado, quando o homem foi feito, a constatação divina, a constatação de Deus, que Deus diz a respeito do homem que ele criou, é que não é bom que o ser humano esteja só. Ele foi feito por uma relação. Deus é uma relação trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma relação fez o ser humano para que o ser humano seja também relacional. Ou seja, para que o ser humano não ande sozinho. A gente tem falado isso ao longo das últimas semanas. Na primeira semana nós falamos que esse era o projeto perfeito de Deus para nós. Na segunda semana nós falamos a respeito de como o pecado ele nos desfaz desse projeto perfeito e como Jesus vem ao nosso encontro como solitários nesse mundo e pessoas que vivem de maneiras complicadas na sua solidão, como Jesus atravessa tempestades para chegar até nós e nos curar. Mas veja só, a solidão ela ainda é um problema. Existe um estudo que diz que mais de 100 pessoas por dia morrem por questões relacionadas à solidão. Mais de 870.000 pessoas por ano, isso está no site da OMS. A solidão é a prova de que nós fomos feitos para viver de maneira relacional. Faz sentido isso para você?
Se a gente não se sentisse solitário, a gente podia dizer, tá tudo bem. Mas o fato da solidão ser um problema mostra que o plano original era realmente que nós fôssemos relacionais. Antes de a gente cair no texto bíblico de hoje, eu queria construir com você, e eu peço alguns minutos, antes de a gente chegar no texto bíblico, para a gente construir um pouquinho do panorama em que nós vivemos como sociedade em 2025. Tá bom? Vê se você me acompanha. Existe uma marca do nosso tempo que se chama individualismo. Você já ouviu isso demais? Muitas vezes você já ouviu falar sobre isso. Individualismo é uma forma de pensar que coloca o eu no centro da existência. Eu me guio pelos meus direitos, pelos meus desejos, pelas minhas escolhas, sou eu que mando na minha vida, isso é o individualismo. Essa cultura, ela é uma cultura que vem crescendo já por séculos, desde o século XVIII, desde o Iluminismo, da Revolução Francesa. Você pode passar por isso na história toda, e eu não vou passar por isso aqui. A gente vai vendo como isso foi sendo construído para nós como sociedade ocidental. Uma sociedade individualista. E existem algumas características do individualismo. Veja só. Quero mencionar algumas, não todas, tá? Uma delas é a autonomia acima da comunidade, ou seja, a prioridade no relacionamento de sociedade é a minha liberdade pessoal, mesmo que isso custe alguns vínculos. Ou seja, se alguém que eu conheço, com quem eu me relaciono, não concorda comigo, o que eu faço? Eu rompo com essa pessoa. Ela não está na mesma página que eu vou embora. A autonomia acima dos relacionamentos e da vida comunitária. Um outro ponto é a autoexpressão e performance. O que significa isso? Que a identidade nossa, ela é construída para ser mostrada. A gente vive numa sociedade performática. Não é à toa que Instagram tem filtro para que a gente pareça melhor. A nossa tendência é sempre tentar mostrar um tipo de persona que nós talvez não sejamos lá no fundo, mas que é importante para que a gente apareça bem. Um outro ponto é que existe a competição sobre a cooperação. A vida, ela passa a ser vista mais como uma corrida individual e não como uma caminhada coletiva. E que vença o que corre mais ligeiro. Outro ponto é as relações utilitárias ou utilitaristas, que são conexões que muitas vezes a gente tem que servem para propósitos, não por pertencimento. Eu me relaciono porque algo me beneficia, ou beneficia meu ego, ou beneficia a minha necessidade. E aí eu uso das relações da sociedade em que eu vivo. Eu só converso com meu vizinho quando eu preciso deixar o meu cachorro sob supervisão de alguém. É uma relação utilitarista, apesar de eu viver na porta do lado. E por último, para a gente só construir esse cenário aqui, breve, a sensação de autossuficiência, que é a ideia de que eu me basto. Eu dou conta. Eu não preciso de outras pessoas na vida para fazer a vida acontecer. Mesmo que isso seja mais uma defesa do que uma verdade, é esse pensamento que nos permeia. A gente se basta. Eu me basto. Queridos, esses são alguns pontos, não todos, a gente poderia ir muito longe, mas esses são alguns pontos, algumas características do individualismo. Agora, preste atenção numa coisa. Isso daqui é o que a gente chama de metanarrativa. É uma história na qual a gente cresce e se desenvolve como ser humano. Pense na correnteza de um rio, em que você pula dentro e a correnteza é tão forte que ela vai fazer o que com você? O que ela vai fazer? Ela vai te levar junto. A correnteza vai te levar junto. Isso daqui é uma metanarrativa, é uma história na qual nós crescemos. Ah, não, mas eu não quero fazer parte dessa história. Cara, o azar é o seu porque você faz.
Quem vive em 2025 faz parte dessa narrativa individualista, porque é a cultura do nosso tempo. A gente pode tentar lutar contra isso, mas as marcas dessa cultura vão permanecer em nós. Ah, mas eu não estou criando meus filhos para serem individualistas. Eu sinto muito. Você não está. E você pode estar se esforçando, mas seu filho está crescendo numa sociedade muito maior, em que ele vai para a escola, em que ele vai para o futebol, em que ele assiste coisas no YouTube, em que você mesmo assiste filmes que vão dizer para o seu filho e para você e para todos nós que o que importa é o que está dentro do seu coração. E a gente vai dizer, é isso. Esse é o tipo de sociedade que a gente vive e que nós fomos educados. Ah, não, mas meus pais sempre foram pais muito queridos e eles eram muito cristãos. Eles também te educaram num tempo que vem depois de séculos de construção de uma cultura individualista. Estamos juntos ainda? Você ainda está comigo? Já vamos chegar no texto bíblico. Tá? Isso daqui é importante para você entender o que nós vamos conversar hoje. Agora, quando nós, cristãos, abrimos as páginas da Escritura, a gente vê que a Bíblia, ela é também uma metanarrativa. E ela não se propõe a ser mais uma metanarrativa ou mais uma opção de escolha para você viver. Não. A proposta bíblica é de que ela é a verdadeira história de Deus para esse mundo. Essa é a história do mundo, a história que eu me submeto. E que vai balançar drasticamente a história do mundo no qual eu vivo. É uma diferença radical entre uma metanarrativa e outra. E quando você olha para as páginas da Escritura, esse diagrama, se você é a primeira vez que está aqui no Ático, esse diagrama é uma maneira de a gente contar resumidamente a história bíblica. E quando a gente olha para esses pontos da história bíblica, da narração bíblica, a gente vê que no começo Deus criou as coisas de maneira boa e perfeita. E o ser humano como uma criatura completamente relacional. Esse é o plano divino. Esse é o bom e perfeito que Deus criou. Ou seja, nós vivemos num relacionamento e não de maneira individualista. O segundo símbolo conta que algo aconteceu, uma desconexão entre o ser humano e Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E por causa disso, todo tipo de mal existiu a partir dessa desconexão. O mal que nós experimentamos hoje, a tristeza, a dificuldade, as doenças, os problemas políticos do nosso país não têm origem em pessoas, têm origem no pecado. Mas veja só, na história bíblica, como é que Deus começa a resolver essa desconexão? Essa setinha para frente, primeira, ali, ela fala de que Deus ele constrói um povo. Um povo. Um povo na Bíblia que indica a redenção que Deus está trazendo para esse mundo. Deus não está trabalhando com indivíduos, Deus está trabalhando com um povo. Desse povo vem Jesus, o símbolo da cruz, que morre, ressuscita, redime todas as coisas e permite com que as relações possam ser redimidas também. E a partir de Jesus manda de novo para diante o quê? Vai lá, um povo. Jesus manda um povo para anunciar aquilo que ainda vai vir, que é o novo céu e nova terra, onde tudo vai ser refeito de maneira perfeita. Nós estamos aqui, esse A é o adiático, ou seja, nós fazemos parte desse povo. E a gente faz parte do anúncio de Deus de que existe uma realidade diferente da realidade do mundo, existe uma proposta divina diferente da proposta do mundo. E enquanto a gente está vivendo, a gente sinaliza isso. Talvez não de maneira perfeita ainda, porque nós ainda não estamos nos novos céus e nova terra.
Mas nós estamos, como igreja, essa é a proposta da igreja, que a gente sinalize isso. Agora, existe uma outra pesquisa que eu queria trazer para você hoje, que é uma pesquisa da Universidade de Londres, publicada numa revista científica chamada PLOS ONE. E é um estudo que trabalha com comunidades, solidão e doenças mentais. Não necessariamente nessa ordem, mas na sopa que isso vira, né? E esse estudo é feito com não cristãos, mas é feito com pessoas que vivem em comunidade. E eu queria trazer algumas frases para você aqui. O estudo não diz quem falou, só coloca se é um homem ou se é uma mulher. E eu quis manter isso aqui por fins de curiosidade. E eu queria ler 4 frases com você. 4 frases de 4 pessoas que participaram desse estudo. E eu queria que você pensasse se essas frases elas não podem ser ouvidas dentro das nossas igrejas cristãs, especialmente dentro dessa igreja cristã, dentro do ático, ok? Veja se de repente isso não pode ser muito plausível aqui. Uma mulher diz o seguinte: os últimos 35 anos foram solitários. Quer dizer, eu tenho marido, tenho 4 filhos e tudo mais, mas isso não impede a gente de se sentir sozinha. Um homem diz: às vezes eu penso, bom, faço parte dessa comunidade, mas será mesmo? Será que eu sou mesmo um membro de verdade? Eu me sinto mais como alguém que está só por perto, meio de fora. Uma outra mulher disse: aí você pensa, essa pessoa não está interessada em mim. E daí você começa a fazer uns julgamentos negativos sobre você mesmo. E mais um homem diz: é um ciclo vicioso, você precisa conseguir conversar com as pessoas, mas a sua saúde mental te impede de se conectar. E não conseguir se conectar piora a sua saúde mental. E você fica girando nisso. Essas frases são absurdas. Elas são uma marca de sociedades e comunidades individualistas, marcadas pelo individualismo. E eu quero te lembrar que para existir um solitário, é preciso que exista uma comunidade, uma sociedade em volta. Você não faz um solitário só com uma pessoa. E aqui existe um desafio, gente. Não basta ser uma igreja acolhedora. Estamos chegando no texto bíblico, tá? Aguenta aí. Não basta ser uma igreja acolhedora, porque só acolher não gera pertencimento. Às vezes a gente se vê como igreja e a tarefa de acolher pessoas é do pessoal da integração, do pessoal da recepção que fica lá na frente, do pastor que está lá, que tem que cumprimentar o pessoal que vai chegando. Isso não é uma comunidade acolhedora. Uma comunidade acolhedora é a comunidade onde as pessoas que participam dessa comunidade vão na direção das pessoas que chegam. Independente se você está nessa comunidade há 3 anos ou há 2 semanas. Agora, qual que é o próximo passo da comunidade que acolhe de verdade? É gerar pertencimento. É gerar pertencimento. Trazer para dentro e não só dar o bom dia na hora que chega no culto. Enquanto nós tentamos construir uma comunidade legal aqui no ático, e visitantes vão chegando, talvez você seja um visitante aqui e você vai ficar um pouquinho assim meio cabreiro com a nossa conversa de hoje. Mas que você veja essa conversa como a comunidade que nós queremos ser, tá? Agora, se você já faz parte do ático, eu quero perguntar para você que tipo de comunidade a gente está convidando as pessoas para participar. O que essas pessoas vão ver aqui quando chegarem? Será que a gente não vai ser um tipo de comunidade que em algum dia alguém vai se arrepender de ter vindo participar? Essa reflexão é necessária porque a gente vive numa cultura individualista, que puxa as nossas igrejas e a nossa igreja para dentro dessa correnteza.
enquanto a gente tenta viver de uma maneira diferente. Qual é a maneira diferente que a gente deve viver? É a maneira de Jesus. Jesus tem uma proposta de comunidade para nós. Jesus nunca chamou os discípulos para uma caminhada individual. Jesus chamou quantos deles? Jesus chamou 12. E havia um círculo ainda maior. E Jesus trabalhou com eles de maneira coletiva, comunitária, colocando pessoas muito diferentes. Por exemplo, colocando Mateus, que era um funcionário do Império Romano da época, o Império Romano opressor de Israel, e colocando junto com Mateus, Simão, que era zelote, um militante da libertação de Israel. Imagine como é que era o café da manhã desses caras. Eles passavam 24 horas por dia juntos, um olhando para o outro, querendo matar o outro. E numa realidade de comunidade com pessoas diversas, Jesus tem uma proposta de como a gente deve viver. E Jesus ensinou um estilo de vida de comunidade para esses caras que a gente quer aprender. Como funciona essa proposta de Jesus? Como os primeiros cristãos viviam a proposta de comunidade de Jesus? Eu quero convidar você, enfim, a abrir a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2 vai nos contar a história de como a igreja começou a crescer, e na ocasião desse momento específico, um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, tinha feito uma pregação, e esse era o momento em que a igreja se encontrava. Atos 2, versículo 41, se você quiser, você pode ler na sua Bíblia, se você quiser, pode ler na tela aqui junto comigo, e a gente vai ver na versão da NVI, tá? E diz assim, ó, que depois dessa pregação, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Aqui você tem mais ou menos um número, né? Um tamanho de comunidade. Mas agora a gente vai se dedicar aos próximos versículos que dizem assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Provocativo. Essa é a comunidade ideal. E que a gente olha assim, muitas vezes diz isso daqui é utopia, né? Mas, queridos, isso daqui tem relação direta com o tipo de comunidade que Jesus queria que os seus discípulos vivessem. Então, antes de a gente entrar nos pontos, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, porque a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para entender o que vai estar explicado aqui. Senhor Jesus, nós somos uma comunidade pequena que de maneira humilde está tentando ser o melhor que pode, fiel à Tua palavra. Senhor, nesse mundo de pessoas solitárias e num mundo carregado por uma correnteza individualista, nos ajuda, Jesus, a entender a Tua proposta de comunidade, nos ajuda a assimilar isso, para que isso possa ir gerando transformação em nós. E nessa comunidade, por favor, que o Teu Espírito Santo se faça presente, amoleça os corações e as mentes de todo mundo aqui agora, Senhor, inclusive de mim. Em nome de Jesus. Amém. A primeira marca da comunidade de Jesus é que ela é uma comunidade centrada apenas e tão somente em Cristo. Veja só, no versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino
dos apóstolos. O que era o ensino dos apóstolos? Qual era o ensino dos apóstolos? Essa é a primeira coisa que fala na identidade da comunidade, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que era isso, enfim? Um pouco antes de Jesus subir aos céus novamente, ele reúne os discípulos numa passagem muito famosa que a gente conhece lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E no final dessa passagem, Jesus está dizendo assim: vocês vão, façam discípulos. E ele diz o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O ensino dos discípulos, dos apóstolos, era tudo o que Jesus ordenou para eles. Eles passaram 3 anos no intensivo, fazendo uma graduação em como viver como Jesus. E agora Jesus diz assim: vocês agora vão ensinar. Desde o começo, quando Jesus chama os seus discípulos, ele tem essa meta de que os discípulos também ensinem adiante. E agora está na vez dos seus apóstolos passarem aquilo que Jesus ensinou adiante. Esse era o ensino dos apóstolos. Se você pegar e der uma folhada nas biografias de Jesus, nos evangelhos, você vai ver que o principal ponto do ensino de Jesus era que o reino de Deus estava próximo. Jesus falava muito de amor. A gente, no nosso tempo, confunde, dizendo que o maior ensino de Jesus era sobre amor. Sim, Jesus ensinava muito sobre o amor, mas isso estava debaixo de um contexto, que era o reino de Deus. E aquilo que Jesus ensinava, nos ensinava e nos ensina a ser seres humanos à imagem de Deus, no reino de Deus. Como é que funciona a nossa relação com o Pai? Como é que funciona a nossa relação uns com os outros? Como é que funciona a nossa relação com o dinheiro? Ou como é que funciona a nossa relação quando a outra pessoa erra? Como é que funciona a nossa relação com o governo? Como é que funciona a nossa relação com as nossas necessidades? Jesus, ele ensina um estilo de vida do reino para os seus discípulos e os manda anunciarem o reino e ensinarem o reino. E esse era o ensino dos apóstolos. E essa é a igreja. A igreja é o lugar onde a gente aprende a viver o modo de vida de Jesus, não sozinhos, mas juntos. John Mark Comer, ele fala que Jesus era o modelo do que significa ser plenamente humano. O humano que Deus projetou para ser está em Jesus. Isso é ser plenamente humano. O estilo de vida do reino apresentado em carne e osso. Esse ensino é disponível para nós nas Escrituras. A gente pode aprender isso a partir das Escrituras, hoje. Mas o desafio de Jesus era que você desenvolvesse e se desenvolvesse nesse estilo de vida, não de maneira solitária, fazendo seu devocional apenas, mas de maneira comunitária. E esse é o centro de uma comunidade de fé. O centro de uma comunidade de fé do reino de Deus é a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos, mas não só para você absorver de maneira intelectual aquilo que a Bíblia está falando, é para que você seja transformado no tipo de ser humano que Deus propôs para que você fosse. A vida em comunidade centrada em Jesus só funciona bem porque é centrada em Jesus. Os nossos relacionamentos, eles são azeitados, eles são intermediados pela presença de Jesus. Eu não olho para você e você não olha para mim diretamente, mas eu olho com óculos de Jesus. Provavelmente não tinha óculos, mas você entendeu o que eu quis dizer. Essa é a proposta de relacionamento. E aí, uma comunidade pode ser feita de cristãos e ainda assim estar na história errada. Por quê? Porque apesar de pessoas bem intencionadas que amam a Jesus, apesar dessas pessoas estarem dominicalmente no mesmo espaço, ainda assim a gente pode ver comunidades cristãs que vivem no fluxo de uma cultura individualista.
é uma comunidade de pessoas que amam Jesus, mas não é uma comunidade de Jesus. Na história errada. Será que a gente não pode se encaixar nisso? É perigoso essa pergunta. Quando uma comunidade busca uma experiência de narrativa individualista, ela está na história errada. Quando pessoas da comunidade vêm para a comunidade por consumo, para só se abastecer e ir embora, isso é consumo evangélico. Você está na história errada como comunidade. Quando a gente quer uma comunidade que só tenha pessoas que pensam como nós, tanto no estilo de música, quanto no estilo de pregação, quanto na política, a gente vai estar na história errada, porque a comunidade de Jesus é diversa. Quando a comunidade é centralizada em pastores, é uma comunidade que está na história errada. Quando a comunidade se centraliza num local, num espaço, e é isso que faz a comunidade existir, porque tem carpete, ou porque em algumas comunidades tem luzes, talvez um dia a gente tenha, ou um telão de LED, ou fumaça. Isso não é comunidade. Isso é a história errada. A comunidade de Jesus se centraliza só em Jesus. Não em programas, não em eventos. E aqui, gente, nós estamos em 2025. Daqui a 10 meses, talvez os relacionamentos não sejam tão bons. Porque quando o debate sobre o próximo presidente fala mais alto do que o que Jesus está fazendo em nós, que somos todos falhos e imperfeitos, sem exceção, todos diferentes, todos com inúmeros problemas de diferentes maneiras, mas sendo moldados na vida com Jesus. Quando esse debate é maior do que a nossa comunhão, a gente está na história errada. E a gente tem que falar isso agora, porque talvez falar daqui a 10 meses, o troço seja complicado demais. Se tudo pegar fogo, será que nós continuamos sendo comunidade de Jesus? Se esse lugar aqui pegar fogo, será que nós continuamos sendo comunidade de Jesus? Se a gente depende de um espaço, nós não somos comunidade de Jesus. Se os nossos vínculos pegarem fogo por causa de debate político, será que nós ainda somos comunidade de Jesus? A comunidade de Jesus é centrada apenas em Jesus, e quando isso acontece, ela não deixa solitários. Essa é a diferença de outras comunidades. Existem vários tipos de comunidades. Existe clube de leitura, clube de futebol, existe clube de dança gaúcha, carro rebaixado, existe clube de crossfit, quase uma seita. Você tem vários clubes diferentes, mas eles vão deixar solitários. Por quê? Porque o relacionamento deles não é baseado em quem apresenta um amor perfeito e dá um óculos para que você veja o próximo. A igreja de Jesus só vai funcionar como comunidade de Jesus se ela for centrada em Jesus. Em segundo lugar, a comunidade de Jesus é uma comunidade que vive como uma família. Isso pode ser até um pouco desconfortável, né? Sabe aquele trabalho que diz assim, nós somos uma família? A gente não gosta. Mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse ponto 2, porque ele tem muito a ver com a questão da solidão. E veja o que o texto bíblico diz. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão significa que eles estavam juntos dividindo vida no dia a dia. O texto que a gente leu fala que eles tinham refeições nas casas uns dos outros, e que eles insistiam nisso, que eles persistiam nisso, que esse era o costume. E aí, quando existe comunhão, quando existe interação profunda, relacional, de intimidade, o que isso gera é esse resultado. Os que criam mantinham-se unidos, ou seja, estavam juntos. Apesar de uns terem um ponto de vista sobre o Império Romano e outros outro ponto de vista. E eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um.
Em 2025, é muito fácil de a gente entender isso daqui do jeito errado. De você achar que agora o Rubem está falando sobre um ponto de vista político que a igreja deve assumir. Não estamos falando de política, a gente está lendo a Bíblia, certo? E o ponto de partida aqui não é uma gestão governamental. O ponto de partida aqui que a gente está lendo não é um método de governo. Mas o ponto de partida é uma comunidade que tem como centro quem? Jesus. Na comunidade de Jesus, azeitada pela maneira de Jesus ver as pessoas, isso daqui é o que acontece. Não por imposição, não porque isso é o que mandam você fazer quando você entra para a comunidade, mas é porque isso é o que o Espírito Santo desenvolve em você enquanto você faz parte dessa comunidade. Faz sentido para você? Para você entender um pouco mais, isso daqui a gente não consegue compreender como é que pode funcionar na nossa linha, no nosso tempo individualista. Mas perceba, Jesus sempre quis fazer da sua comunidade uma comunidade familiar. Essa é a proposta de Jesus. Me acompanha aqui, vamos dar um pulinho lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46 em diante, que fala assim, que Jesus estava ainda falando a uma multidão quando a mãe e os irmãos de Jesus chegam do lado de fora da casa, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, a tua mãe e os seus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. E aí Jesus diz, olha só, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Estendendo a mão para quem? Para os discípulos. Ele disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual que é o apelido número 1 que Jesus usa para se referir a Deus? Pai. Jesus chama Deus de Pai. Isso era diferente para o povo judeu na época. Mas não bastava só Jesus chamar Deus de Pai, ele olhava para aqueles que eram os seus aprendizes e chamava eles de irmãos. Irmãos e irmãs, ao longo do Novo Testamento, você vai ver Jesus e os escritores do Novo Testamento usarem essa mesma expressão, irmãos e irmãs, 342 vezes. É a ideia principal do tipo de comunidade que Jesus está criando, uma comunidade familiar. Por que isso daqui é complicado de engolir, especialmente para o pessoal da época? Porque era um outro tipo de sociedade. Não era uma sociedade individualista. Veja só, quando Jesus falava com os seus aprendizes, ele dizia assim, se alguém vem a mim e ama o pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e os irmãos, e as irmãs, do seu núcleo familiar original, até a própria vida, ou seja, sendo individualista aqui, né, ainda, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por que isso daqui é escandaloso no tempo de Jesus e para nós hoje também é? No tempo de Jesus, a sociedade era o que a gente chama de uma sociedade patrilinear. Ou seja, quem define os clãs e como funciona a sociedade eram os pais. O pai, especificamente. Não o pai e a mãe, eram só o pai, homem, singular. Certo? E nessa sociedade patrilinear, a fidelidade ao grupo era tão grande, ao seu clã, à sua família, era algo tão grande, que o relacionamento com os irmãos era o relacionamento mais significativo. Hoje a gente tem uma outra perspectiva disso. Para nós, 2025, a gente vai dizer que o relacionamento mais significativo e mais importante que a gente tem é com nossa esposa, com o nosso cônjuge, certo? Esse é o relacionamento mais profundo que nós temos. Na sociedade patrilinear, quando eu, um homem, casava, a minha esposa, ela não era aceita como parte desse clã. Ela era um adendo. Mas o meu relacionamento mais profundo não era com ela. Era com quem? Com os meus irmãos. A sociedade,
os que estavam no meu lado da sociedade em que eu vim. Então, quando Jesus está dizendo isso daqui, ele está dizendo, você tem que abandonar o seu clã, deixar pai, mãe, mulher, filhos e tudo mais, e os seus irmãos e os seus irmãs, para vir ser meu discípulo, para vir fazer parte dessa comunidade aqui agora, onde você vai ter outros irmãos e irmãs. É por isso que quando Jesus fala, quem faz a vontade do meu Pai, ou seja, quem é um aprendiz, quem está ali aprendendo a fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Existe aqui um compromisso triplo. A gente está submisso ao Pai, a gente está submisso ao aprendizado de Jesus e a gente está submisso uns aos outros na inserção desse clã. Cara, talvez você não esteja engolindo muito fácil isso porque a nossa sociedade é individualista, certo? Aí a gente chega nesse trecho que diz que eles tinham união e tinham tudo em comum. Isso é mais do que suas posses. Isso é a vida, isso é o dia a dia, isso é o cotidiano, isso é o dividir a carga, o emocional, as dificuldades. Tinham tudo em comum. É abrir a casa, é o cuidar das crianças. E ainda fala que os próprios bens e propriedades eram servos dessa comunidade, de maneira comunitária. Dividiam a vida e dividiam o que tinham com quem precisava. Existe uma maneira que os sociólogos falam sobre o tipo de sociedade que nós vivemos. Sociedades que são sociedades de grupo fraco, onde o grupo não importa tanto, mas o indivíduo nessa sociedade, ele vai ter um papel maior, e se o indivíduo não gostar dessa sociedade, o que importa é o que ele quer. Isso é uma sociedade de grupo fraco. Isso daqui é uma sociedade de grupo fraco. Faz sentido? E do outro lado, a gente tem uma sociedade de grupo forte. Uma sociedade de grupo forte onde o grupo importa mais que o indivíduo dentro dele. O antropólogo Bruce Molina, ele define uma sociedade de grupo forte da seguinte maneira. Em uma sociedade de grupo forte, a pessoa se percebe como membro de um grupo e responsável perante o grupo por suas ações, destino, carreira, desenvolvimento e vida em geral. O indivíduo está inserido no grupo e é livre para fazer o que considera certo e necessário somente se estiver de acordo com as normas do grupo e se a ação for para o bem do grupo. Isso daqui é uma sociedade de grupo forte. Algumas comunidades lá no Oriente são comunidades de clãs, de valor familiar, em que isso daqui é plenamente praticado hoje. Lá no Japão, lá na Coreia, lá na China, algumas comunidades tribais na África. E quando você vai estudar a respeito disso, sobre exemplos de comunidades de grupo forte, você vai ver que os antropólogos vão falar dos judeus antigos que viviam dessa maneira. É o que a gente acabou de falar. Um grupo forte a partir da sua família. E os antropólogos vão falar que as comunidades cristãs do primeiro século também eram grupos fortes. Não as de 2025. Num grupo forte, a gente vê uns aos outros como família. Isso pode ser desconfortável, porque vai muito na contramão do que o nosso tempo prega. Pode parecer até opressivo. Eu queria fazer um exercício com você. Você segura na cadeira aí agora? Eu vou trocar as palavras grupo, ali quando ele define, por igreja. Dependendo da sua experiência com igreja, isso vai ser mais doloroso ou menos doloroso, tá? Veja só. Em uma sociedade de grupo forte, a pessoa que se percebe como membro de uma igreja e responsável perante a igreja por suas ações, destino e carreira, desenvolvimento de vida em geral. O indivíduo está inserido na igreja e é livre para fazer o que considera certo e necessário somente se estiver de acordo com as normas da igreja e se a ação for para o bem da igreja.
Não vai embora. Como é que isso daqui pode funcionar de maneira familiar? Se Jesus for o centro da comunidade e nos ajudar a olhar uns e outros como os nossos irmãos, com um amor fraternal que Paulo fala nas suas cartas. Senão isso daqui vai ser horrível para qualquer um de nós. Até eu que estou há 22 anos trabalhando integralmente dentro da igreja, me arrepia. A proposta de uma família é de que a gente, na submissão uns aos outros, cresça na vontade de Jesus. Uma comunidade que se acomoda no estilo social contemporâneo gera medo e insegurança. É por isso que a gente tem medo da igreja, ao invés de pertencimento. Mas formar uma comunidade relacional de verdade envolve um certo esforço. O pessoal de Atos, a igreja primitiva, tinha tudo em comum. E eles partilhavam vida. Eu queria deixar para você um desafio aqui, nesse momento, de você embarcar na vida em movimento de outras pessoas. Algumas atitudes bem práticas. Você não se contentar só em vir para o culto e encontrar pessoas no culto ou no seu grupo de conexão, mas você fazer da checagem, de dar um alô, e aí como é que tá? Faça disso uma rotina, quase diário. Embarcar na vida de outra pessoa é você pegar uma série que você não pegou o começo e agora você tem que descobrir o que está acontecendo. Já aconteceu isso com você numa série da Netflix? Você pega a história pela metade, você vai pegar a história pela metade, mas seja persistente e com gestos pequenos de vida com quem está em volta. Vamos fazer isso aqui no Ático. Faça da checagem uma rotina. Compartilhe atualizações pontuais. Às vezes a gente só diz as coisas grandes que acontecem na nossa vida. Se passou ou não passou no vestibular, se o filho está doente ou não, se conseguiu um emprego ou não, mas às vezes a gente deixa de compartilhar coisas pequenas que geram intimidade. Putz, hoje perdi o ônibus, hoje o meu Uber demorou 15 minutos para vir. Cara, hoje eu fui para o trabalho e alguém lá falou uma baboseira, porque quando a gente traz esses micro problemas diários, a gente vai se ajudando a ser uma comunidade e a gente vai se ajudando a entender como Jesus quer que a gente viva. Programe mini almoços. A gente sempre quer ter refeições completas com pessoas, 2 horas, que é impraticável. Mas diga assim, cara, hoje eu estou no centro, hoje eu tenho 1 hora para o almoço, eu levo 15 minutos para sair do trabalho, 15 minutos para voltar, tenho meia hora para comer um Big Mac. Vamos junto? Vamos. Vamos praticar. Invente ajudas desnecessárias. Chame alguém para sua casa para pintar uma parede de 1 metro de largura que você poderia fazer em 5 minutos. Ajude nas questões necessárias. Por que isso daqui, gente? Porque a gente merece? Nós merecemos? Não. Ontem à tarde a gente estava aqui ensaiando. Aí estava meu filho Arthur, que trouxe uma bolsa cheia de coisa para ele poder ficar fazendo alguma coisa enquanto ele estava aqui. E a Raquel, que não trouxe nada. E ficou só dançando e perambulando pelo espaço. No final, a Pri, minha esposa, chegou e disse assim, Raquel, ajuda o Arthur a recolher as coisas. Ela ficou muito brava. Porque eu não trouxe nada. Ele que espalhou. Por que eu tenho que ir lá? E daí a Pri respondeu assim, porque eu estou pedindo. Sabe, se a gente vive numa cultura de individualismo, a gente vai só ajudar uns aos outros quando uns e outros pedem ou merecem e a gente não vai compartilhar a vida. Mas o nosso Pai, que está no céu, está pedindo. Que tipo de comunidade você quer ser? Uma comunidade de Jesus que vive como família. Dividir o dia a dia como família é parte do processo de Jesus para a formação do seu povo. E nessa realidade também não há solitários. E em último lugar, a comunidade de Jesus, que é centrada em Jesus, que vive como família, por que é centrada em Jesus e por que vive como família, é uma comunidade de convívio
vulnerável que cura. Quando você começa a ter intimidade e viver como família, as tuas vulnerabilidades começam a aparecer, mas num ambiente onde Jesus é o centro, isso é levado para o lado da cura. Veja só o que acontece. Diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Significa tanto as refeições que eles tinham no dia a dia, mas também é uma referência à refeição da Santa Ceia. Calvino, reformador, dizia que a ceia é remédio. A ceia é remédio. No momento em que nós nos sentamos, hoje a gente não tem a Santa Ceia, teremos no domingo que vem. No momento em que a gente está em volta da mesa, dividindo pão, esse é um momento de cura. Eles eram dedicados às orações. Lá em Tiago, capítulo 5, vai nos lembrar de que a gente deve orar uns pelos outros quando alguém está doente. Tiago vai nos lembrar que a gente deve confessar nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Num ambiente de Jesus, em meio a orações, isso acontece. E agora, presta atenção. Diz que eles se dedicavam. Algumas outras traduções bíblicas, aqui a gente está na NVI, algumas traduções vão falar que eles perseveravam, que eles persistiam. Por quê? Porque é fácil fazer isso daqui? Não, tem que persistir, tem que perseverar. O nosso dia a dia é corrido, tem que perseverar. E porque eles perseveravam em estar juntos em momentos de compartilhar do pão, de oração, de adoração, na comunhão diante de Deus, sabe o que acontecia? Deus se fazia presente. E quando fala que eles estavam cheios de temor, tem a ver com a presença de Deus. Essa palavra, temor, ela é a mesma palavra que é usada em outros lugares do Novo Testamento quando a presença de Deus está se manifestando. Um sacerdote, no começo de um dos evangelhos, está na presença de Deus e um anjo aparece e ele sente temor, esse tipo de temor. Ou os pastores, na hora que Jesus nasce, os pastores estão nos campos e aparecem os anjos cantando e assim eles percebem que Deus está se manifestando e eles se enchem de temor. Na comunidade cristã do primeiro século e na comunidade de Jesus, enquanto a gente vive na comunhão diante de Deus, partindo do pão, orando, a gente experimenta a presença de Deus. E o que isso gera? Onde existe presença de Deus, existe cuidado do Espírito Santo. Existe cura por parte do Espírito Santo. Cuidado por parte do Espírito Santo, trabalhando em feridas, em corações. E se a gente está falando de solitários, a gente tem que lembrar que o que é solitário está doente e também precisa de uma cura. A família de Jesus é espaço para que isso aconteça, para que exista esse espaço de transformação. Larry Crabb, que é escritor de um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, é um livro que fala a respeito desse tipo de comunidade. Ele vai dizer: a cura acontece quando encontramos um lugar seguro para sermos plenamente conhecidos. Nessa nossa comunhão familiar, a gente tem que lembrar que família não é uma coisa que a gente pode abandonar simplesmente, né? No nosso tempo é fácil de ver pessoas que se viram contra a família, viram as costas e vão embora da família, mas isso não deixa de fazer você, um pai, uma mãe, um irmão, ainda parte da família. Existe um compromisso de mutualidade. E nesse ambiente seguro para ser plenamente conhecido, na nossa mutualidade a gente se edifica. Agora, se a gente traz a performance, as máscaras, os filtros para dentro da nossa comunidade, a gente sempre vai ter uma comunidade hostil para pessoas doentes. Porque comunidades que querem tudo perfeito não querem pessoas doentes. O tipo de comunidade que Jesus propõe é uma comunidade que acolhe solitários e outros doentes. Jesus veio
para os doentes e não para os que têm saúde. Quem não é doente? Quem não é doente aqui, gente? Todos nós, em algum grau, precisamos da cura que vem do Espírito Santo, a partir da vida comunitária. Na família de Jesus, a gente recebe doentes e solitários em um ambiente de segurança, pertencimento e oportunidade de cura. O nosso texto termina dizendo que todos os dias eles continuavam, ou seja, eles persistiam, né? Eles estavam lá, perseverando na reunião, no reunir-se no pátio do templo, partindo o pão de casa em casa, juntos participando das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por que o povo simpatizava? Porque pessoas carecem disso. Esse é o tipo de comunidade que as pessoas carecem. E lembre-se, quantas pessoas eram pertencentes a esse grupo aqui? 3.000 pessoas. A gente às vezes tem dificuldade de fazer isso com uma igreja de 100, 150. Eles faziam isso com uma comunidade de 3.000. E quando eles perseveravam nisso, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para quem é solitário, essa é a comunidade que Jesus propõe. Para quem é solitário, esse é o ambiente de cura. Para nós que somos comunidade, esse é o desafio de comunidade que a gente tem que ser. Porque nós somos a resposta de Deus para o solitário. É essa comunhão. Eu queria terminar com uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que diz o seguinte. Quando a gente está olhando, né? Isso daqui é muito bonito, isso daqui é uma utopia. Isso daqui não dá para praticar nos dias de hoje. É uma possibilidade irreal. Eu acho que a nossa igreja ideal hoje seria diferente. A frase do Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: aquele que ama o seu sonho de comunidade mais do que a própria comunidade cristã torna-se um destruidor desta. Mesmo que suas intenções pessoais sejam as mais honestas e sinceras e sacrificiais. Aquele que tem um ideal de comunidade cristã e que vai olhar e dizer assim: cara, a igreja de Atos era a igreja de Atos, mas o ático não é assim e nós não somos. Queremos ser, não somos. A outra igreja do lado também não é assim. Eu sou de outra igreja, vim visitar o ático hoje, descobri que o ático é uma igreja tão falha quanto a minha. Se a gente tem um sonho, um ideal de igreja, a gente destrói tanto o nosso sonho quanto a própria igreja, a própria comunidade. Por mais que as minhas intenções sejam as melhores. E por onde que a gente começa então? Pela comunidade real, que é a comunidade que está em volta de você. Por onde você, solitário, começa o seu processo de cura? Pela comunidade real que está em volta de você. Quer seja essa comunidade, o ático, quer seja alguma outra comunidade da qual você veio hoje só para visitar. Como é que nós, ático, começamos a ser uma comunidade de Jesus como deve ser? Se a gente olhar para todos os motivos que a gente tem para desistir, a gente tem muitos. Cheio de gente pecadora. Cheio de gente falha. Nem luz nós não temos. Mas a questão é que essa é a comunidade que Jesus nos deu. Para não estarmos solitários. E para experimentarmos formação de Jesus num contexto familiar. Onde existe cura. A igreja de Atos não existe mais. Essa igreja que a gente leu, ela morreu já. Faz tempo, ela cumpriu o seu propósito no seu tempo. E graças a Deus que a igreja de Atos morreu. Porque ela morreu, hoje outras igrejas podem existir. O ático não vai durar para sempre. Você não precisa chorar por causa disso. O problema do ático é se ele não cumprir o propósito que Deus tem
para o tempo que ele durar. De acolher pessoas solitárias. De ser ambiente familiar, de formação centrada em Jesus. Para que pessoas sejam curadas. Essa é a proposta. O que eu quero deixar para você levar para casa a partir de hoje e a partir das possibilidades? Eu poderia dizer para você ir para casa e ficar refletindo sobre que tipo de comunidades nós queremos ser, sobre coisas a melhorar no ático. Esse não é o ponto. O ponto é como que nós podemos melhorar em ser uma comunidade centrada em Jesus, de convívio familiar, que gera cura. Eu queria te deixar alguns pontos muito práticos. O primeiro deles é: intensifique a comunicação nos relacionamentos que você já tem dentro dessa comunidade. Você já se conecta com pessoas. Intensifique esses relacionamentos. Escolha uma ou duas pessoas para você diariamente checar e orar. E se desafiar a aprofundar o vínculo, não para ter uma amizade legal, mas para se formarem em Jesus. Eu conheço uma história de dois amigos que eles diariamente se ligam de manhã por 3 minutos. E eles, um para o outro, olha só, eles confessam os pecados do dia anterior. E eles por telefone oram um pelo outro. E eles vão para o trabalho, para o dia que eles têm adiante. Para a gente isso parece uma coisa muito distante. Eu estou falando de coisa de 2025. Eu conheço grupos de cristãos que se reúnem uma vez no ano para desenvolver o orçamento do próximo ano. E eles pegam como família, espalham os seus orçamentos. Isso é tão desconfortável para a gente pensar. Eles mostram os seus orçamentos para que uns e outros digam onde melhorar. Como gerir melhor os seus recursos dentro do contexto do reino. Intensifique a comunicação nos relacionamentos existentes para que eles cheguem a ser relacionamentos que te amadurecem na caminhada com Jesus. Em segundo lugar, escolha amar antes de se relacionar. E intencionalmente vá ao encontro de novos contatos, intermediados por Jesus. Por que escolher amar antes de se relacionar? Vê se faz sentido para você. Quando eu conheço uma pessoa, eu já sei como é que ela é, eu já sei os defeitos, eu já sei as crises que eu tenho com ela, eu já sei as coisas que eu não gosto, e eu consigo amar aquela pessoa até certo ponto. Mas quando eu decido amar alguém antes de começar a me relacionar, eu estou vinculado com a pessoa não pela química que rolou de amizade, mas porque eu escolhi amar. E escolhi junto com ela caminhar para aprender a ser como Jesus. E aquilo que ela vai trazer para mim talvez me incomode, mas eu vou ficar porque eu decidi amar antes. E existem solitários aqui no nosso meio. Procure os solitários, preste atenção. Ainda, pratique família. Se importe com os outros. Divida, partilhe, sirva, dê atenção. Ore por irmãos e irmãs como quem ora pelos próprios filhos. Talvez você não tenha filhos. Eu tenho filhos. E eu sei que quando eu oro por eles, o calor no meu coração é diferente. Se você não tem, imagine-se orando pelas pessoas que você mais ama. E aí, com esse mesmo fervor, ore por pessoas dessa comunidade que talvez você não conheça também. Para que Jesus seja formado nelas. E por último, qual é a cura que você precisa? Qual é a cura que você precisa? É cura da solidão? É cura de alguma coisa que te perturba emocionalmente? É uma cura física até? Qual que é a cura que você precisa? O Espírito Santo vem ao seu encontro através da comunhão com irmãos. Leve a sua necessidade em oração junto com os seus irmãos mais próximos na família de fé. Escolha pessoas, leve isso em oração, para que juntos vocês possam orar e experimentar a cura que vem do céu. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, é muito desafiador a gente entender o tipo de comunidade que o Senhor quer que nós sejamos.
Mas essa é a comunidade que acolhe solitários. Essa é a comunidade que o Senhor dá para ser família, para partilhar e para crescer na direção do tipo de ser humano que o Senhor deseja para nós. Que nós sejamos. Nos guia, nos molda, Senhor, como comunidade. E que a gente fique inquieto de estar em outra história que não seja a verdadeira história que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.